como eu disse no início do vídeo, eu tenho uma participação nisso e eu quero te passar, tá? Porque eu descobri foi a mesma coisa, só que tu te determinou a um compromisso com Deus, e quando tu voltou para a igreja, tu voltou determinado a fazer o correto diante do teu conhecimento, enfim. E aí você fez aquilo e você queria um pouco mais, tu queria sentir uma coisa que tu não estava sentindo lá dentro. Sim. Então tu fez teu compromisso lá e Deus abriu a revelação para ti e te mostrou de verdade, né? No momento que tu te determinou a fazer a coisa correta. No meu caso, foi um pouquinho diferente, porque eu precisei estar num leito de morte. E naquele leito de morte, eu descobri que eu estava perdido. Cantando na igreja, fazendo tudo, sabe? Perdido. Aí me voltou ali e eu disse, Deus, se tu tiver uma outra oportunidade para mim, então, que me dê, do contrário, me perdoe dos meus pecados e me leva. E Deus me livrou, sabe? Eu tô falando de problema cardíaco, tive infarto e tudo. Entende? Então, Deus me livrou, passei 15 dias no hospital e tal, fiz a minha cirurgia e Deus me livrou. E agora chegou a minha parte, né? De cumprir com o propósito. Bom, então o Senhor tem um propósito para mim. E de uma hora para outra, o propósito que Deus tinha para mim foi de me tirar da igreja. Eu não entendi nada, sabe? Não foi por esse caminho exatamente que você conheceu aqui, e você me mostrou aqui do santuário, mas foi estudando Apocalipse 17. E eu vi, não, isso daqui tá totalmente diferente. Só que não deu uma semana, acabei caindo em Hebreus. E quando eu li esse versículo aqui, Hebreus 9, 12 também, né? Sobre o Santo dos Santos, eu olhei e a mesma coisa, não, como assim? Como assim? Quando que foi escrito esse livro? Né? E foi aquela enxurrada também. Uma coisa vindo em cima da outra e você começa a sentir aquilo que você não sentia lá atrás, que é o desejo de conhecer cada vez mais. Conhecer a palavra de Deus de verdade, sem intermédios, enfim, de livros auxiliares e outras coisas, né? E, irmão, isso fez uma diferença tremenda na minha vida. Só que, no meu caso, isso eu tô te falando de 2014, 2015, eu fui sufocado naquele momento, sabe? Fui lá, gravei um vídeo, esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações, tá aqui no canal, primeiro vídeo. Eu vi esse vídeo. O irmão viu. E a partir dali foi um bombardeio. Eu fui sufocado, sabe? E aquilo me levou, enfim, à depressão. Eu até já te contei, né, em off, me levou à depressão e tal, um monte de problema. E eu não me senti capaz de fazer, sabe? Gravava um vídeo ali e tal e parava. Tipo assim, eu não consigo. Eu me sentia, sabe, machucado por aquilo. E chegou um momento, irmão Gleison, que quando eu te conheci na internet, eu vi, rapaz, exatamente. Eu recebi a mesma revelação. Isso que ele está falando é tudo. Lógico, eu consegui ver muitas coisas, como você mesmo trouxe, as suas pesquisas aqui, isso só impulsionou. A gente fez o contato ali e eu disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa e tal. A minha mãe te assistia, o meu pai te assistia. Glória a Deus. E o que eu vou te contar agora? Que é uma coisa que você não sabe. Nós estávamos ali fazendo toda aquela sequência dos teus estudos, meu pai, minha mãe e tal, e o meu pai, infelizmente, ele faleceu de Covid. Um dia anterior eu tinha ligado para ele estava te assistindo, um dia antes de falecer, entende? Não que fizesse diferença, porque ele já tinha acordado junto comigo, minha mãe e meu pai acordaram junto comigo, entende? Mas tipo assim, deu um ânimo em mim, na minha mãe e tal. E a minha mãe dizia para mim antes, né, Wagner, pô, tu tinha gravado aí, volta a fazer teus estudos, traz e tal. E eu disse, mãe, é só incomodação. Eu pensava assim, sabe, é complicado e tal, não tenho, eu não separava esse tempo para Deus, sabe? E dentro de mim eu ficava assim, ó, sabe, vontade de falar, mas aquela coisa que fica amargo assim, sabe? E daqui a pouquinho eu te conheço ali na internet, vejo tudo aquilo e eu disse, eu tenho que fazer e tal. Só que quando meu pai faleceu, eu senti uma urgência. Eu disse assim, é isso daqui que acontece, ó. A gente vai perdendo as pessoas, a vida que tu acha que tu tem, o que eu achava que era a vida, tipo assim, eu vim para os Estados Unidos, uma vida nova e tal, mas é correr atrás da máquina. E eu disse, não, existe uma urgência para o evangelho. Existe uma urgência.
E aí eu disse, eu vou me determinar, eu vou fazer do jeito que for, celularzinho mesmo gravando, do jeito que for, eu vou fazer cumprir novamente. Eu vou ir atrás. E aí a gente fez aquele contato, a gente gravou um vídeo, tinha aquele projeto, nem foi para frente, aquele projeto lá do Política, Religião e Futebol, mas foi um bate-papo legal. E lá naquele dia tu falou assim para mim, Wagner, eu te assisti lá no início, nas minhas pesquisas e tal, e eu quero que tu saiba que tu me ajudou e eu quero que tu não pare. Você lembra que tu falou isso para mim? Não desiste, não pare, vai em frente aí que nós precisamos disso, o reino precisa disso. Pessoas precisam ser despertadas, né? Acordar para uma realidade. E eu não parei, irmão. Desde lá até aqui, a gente está com um projeto aí, um projeto do Apocalipse, trazendo a verdade do Apocalipse, não tudo que foi nos contado, né? Enfim, trouxemos muitos outros estudos aqui e, tipo assim, me deu um gás, sabe? Que eu pensei assim, é urgente. É urgente. O Jesus está voltando de verdade, né? O que foi nos pregado que Jesus está voltando é de verdade, entendeu? O santuário vai ser purificado, ele não foi ainda, tipo assim, não aconteceu nada em 1844, acalmem, mas se alertem, porque tem muita coisa já acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer, e as pessoas estão dormindo, vivendo um conto de fadas, né? A gente precisa acordar para uma realidade, que Jesus está voltando, e se eu não tiver uma preparação da minha vida, né, vai acontecer que a gente vai estar perdido. E eu pensei assim, cara, o que é minha vida de 70, 80 anos, no máximo que a gente chega lá, comparado com uma eternidade? Deus colocou a eternidade nos nossos olhos, entende? Então você de casa, aí que você chegou aqui no vídeo, pô, um vídeo apologético, falou aqui e tal, tranquilo. Faz o seguinte, analisa a tua vida. Começa por aí. Nós estamos falando de um encontro pessoal, estamos falando de conversão, estamos falando de espiritualidade. Analisa a tua vida. Eu tô indo na igreja e tal, não dou muita bola, porque, enfim, eles falam lá e tal. Mas analisa a tua vida. Vê se isso faz sentido para ti. Porque para mim não fazia sentido. Tanto é que na hora do meu leito, eu sabia que eu estava perdido. O irmão Gleison foi à luta, ele foi atrás, ele descobriu, e ele viu a mesma coisa, ele sentiu ali. Esse não é o caminho. Qual é o teu caminho, meu irmão? Até quando você vai ficar aí pensando que dá para estar levando em banho-maria? Sim, porque já nos disseram que a nossa igreja é aquela, né? Laodiceia, meia morna e tal. Então eu vou me acomodar com isso? Não. Você não vai se acomodar com isso. Levanta dessa cadeira. Vai fazer jejum, vai fazer oração, vai ter um encontro com o Senhor. Eu garanto, o irmão Gleison está aqui, Gleison está aqui, garante para você. Ele garante também de que tem muita coisa aqui, ó, que não foi te dita dentro da instituição. Isso não é uma encarnação, uma pregação no pé. Não, não é. É realmente despertamento. Acorda para a realidade. Entende? Porque uma igreja que fala há tanto tempo, que estuda o santuário e não entende do santuário. Se entendesse do santuário de verdade, se entendesse de todos os aspectos, dos rituais das festas, de todas aquelas sombras, entenderia a realidade. E aí jamais cairia nesses, entre aspas, pilares que estão te trazendo datas totalmente equivocadas, que dizem que acontece alguma coisa e não aconteceu nada. Simplesmente não aconteceu nada. Entende? Então, primeiramente, centralidade, comunhão com Deus, amor ao próximo. E aí sim, você tendo isso, você tem a sua conversão e você vai conseguir chegar no objetivo que nós tanto queremos, que é estarmos para sempre com o Senhor. É isso aí, brother. Não, com certeza, assina embaixo. E assim, é o que eu te falei, né? Não tem nada de ego aqui, é um trabalho Não. em conjunto e eu vejo pessoas novas, canais novos, fazendo um trabalho apologético muito legal e eu encorajo esse pessoal, sabe? Eu acho que desse trabalho, o meu trabalho não surgiu em mim, surgiu de trabalho de outras pessoas que eu pesquisei lá de trás, pessoas daqui americanas, outras pessoas, né, que os brasileiros não conhecem. Então a gente vai pegando as sementes desse pessoal, vai trazendo e outras pessoas vão pegando, né, essa motivação e vão espalhando para outras pessoas e é assim que tem que ser feito. Sabe? É um trabalho em conjunto. Então assim, eu tenho certeza que do teu trabalho vão nascer outros pregadores, outros evangelistas, né, outras pessoas que vão estar trazendo a consciência do povo
essa realidade, que é a realidade de Cristo. Não tem. Você pode estudar o que você quiser. Cara, eu passei, antes de começar a estudar para esse livro, eu entrei em outras religiões pesadas, porque eu não quero ser um cara de tá falando de uma religião só, eu tenho curiosidade de saber de várias, e eu entrei pesado em coisas de nova era, hinduísmo, budismo, coisas do ocultismo, porque eu quero estar preparado também para lidar com esse povo. Recomendo que vocês orem, jejuem muito antes de entrar nessa seara, porque é bem complicado, mas, sim, cara, vocês podem estudar o que vocês quiserem. Não existe uma verdade maior do que a verdade de Cristo. Não tem. Não tem. Inclusive, a maioria das religiões apontam para o próprio Cristo. Eles não conseguem, as pedras clamam, eles apontam, não é Jesus. Vamos falar, é o governador da galáxia, né? Até as pessoas que acreditam aí em ufologia e ETs e tudo mais, tem revelações, não, ele é o governador, só que fala governador da galáxia. Outros, não, é o governador do universo. Tudo é Cristo, cara, não tem revelação maior, você pode ter certeza. Agora, cuidado com os falsos cristos e com os falsos profetas, né? Mas assim, não tem verdade maior. Então, você quer a verdade? É Cristo. Aí, como você vai fazer agora? Estude os evangelhos. Também não vai ter nenhum outro evangelho mais verdadeiro do que esses 4 que estão no Novo Testamento da Bíblia. É isso aí, essa é a vida de Cristo. Olha, uma dica, assistam o The Chosen, pelo amor de Deus. Eu sempre falo, quando eu lanço uma série no meu canal, sempre está batendo com alguma temporada do The Chosen, e eu sempre recomendo que o pessoal assista, porque aquilo ali é a Bíblia viva, cara. É um seriado tão maravilhoso. Eu não conheço, irmão. Cara, é um negócio tão inspirado, brother. Assista acho que é Angel TV o nome do aplicativo. Você pode baixar aí no teu laptop, na tua TV. Assista de graça, se você quiser fazer uma doação para eles. Mas acho que é a primeira série desse tamanho, que ficou gigantesca, que foi feito só por crowdfunding. É só por doações. E ficou um negócio, cara, que eu nunca vi. Tipo assim, 2 coisas que fizeram de Cristo até hoje. Paixão de Cristo de Mel Gibson. Absurda, um negócio maravilhoso. E essa série. As 2 melhores coisas que fizeram de Jesus, sabe? Só que essa série, assim, é muito especial e é como se você estivesse lá. É o Jesus falando, não é naquela linguagem da rei do King James, né? Sabe? Não, é a linguagem daqui, ó. É o Jesus camarada, vivo, sabe? Falando de amigo para amigo. Cara, é maravilhoso. Você tem que ver. Para tudo hoje aí, depois e terminar e assista pelo menos um episódio e você vai ver como é maravilhoso. Então, assim, esse é o caminho. É estudar, é fazer a comunhão, entrar no relacionamento, Deus vai começar a se revelar para você, os milagres vão começar a acontecer, sabe? Mas tem que ter o relacionamento. Tem que ter o relacionamento. E às vezes, cara, tem um espírito, e eu vejo isso em pessoas próximas minhas, e me dá assim, uma dor no coração, cara. Porque às vezes não adianta só a gente orar. Precisa ter essa vontade pessoal da pessoa, sabe? De entrar nessa comunhão, mas existem forças que às vezes travam a pessoa, travam e não deixam ela, e daí começa a atacar de tudo quanto é lado, aí vem trazendo dúvida aqui, dúvida ali, e o cara fica perdido, entendeu? Não, trava tudo isso, afasta esse barulho, esse ruído, entra no evangelho. Você não precisa ser um fanático, não é isso, mas entra no evangelho, entra numa comunhão com Deus. Esse é o caminho, não tem outro caminho, não. Esquece, esse é o caminho. E oramos para que outras pessoas possam anunciar esse evangelho, possam pregar a respeito disso e trazer outras pessoas pelos pés da cruz. Esse é o caminho, não tem outro caminho, não. Exatamente, irmãos. A gente precisa entender que o mundo espiritual é um mundo forte, tá? É uma coisa assim, acho que as pessoas têm um misticismo de pensar, Deus está tão distante, né? Ou senão, Deus está lá um dia, numa hora marcada, onde eu vou lá encontrar ele. Cara, Deus é real. Deus é real, Deus é palpável. Ele quer se manifestar na tua vida. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando disso, entendeu? É conversar com Deus como se fosse um amigo. É se abrir, né? É ter um relacionamento íntimo, né? Então, a gente incentiva você de casa a entrar aí nesse propósito, né? Primeiramente. Antes de qualquer coisa, tá? Não acredito no que vocês disseram e tal, tudo bem. Então, de tudo, se você quiser esquecer de tudo, vai para um relacionamento com Deus. Porque, no fim das contas, é isso que importa. É um relacionamento íntimo com Deus.
É mudança de vida, é uma conversão sincera, onde você vai mudar tudo aquilo que até então não te trazia uma realidade de um Deus palpável na tua vida. Então agora você vai ter uma mudança, e é isso que a gente espera aqui.